Eu deveria ter sabido que algo estava errado quando o diretor da funerária continuou a olhar para os portões do cemitério. Mas eu não entendi até que os homens de ternos escuros se materializaram entre as lápides como sombras tomando forma humana. E aquele os liderando olhou para mim como se ele tivesse esperado toda a sua vida por este exato momento. Os outros enlutados se dispersaram, não obviamente, não em pânico, mas o punhado de vizinhos que vieram prestar respeitos de repente se lembraram de compromissos, checaram telefones, se afastaram em direção ao estacionamento com murmúrios apologéticos que eu mal ouvi. Senhora Kowalski do 4B tocou meu braço e sussurrou algo sobre ligar mais tarde, seus olhos fixos sobre meu ombro. O diretor da funerária desapareceu inteiramente, sumindo no pequeno escritório de pedra perto da entrada. Eu fiquei exatamente onde estava, parada na beira da cova com o caixão do meu pai suspenso sobre a terra aberta em cabos de aço. O bronze já estava coletando uma névoa fina do céu cinza. Eu tinha escolhido a opção mais simples que a funerária oferecia, mas mesmo isso tinha exigido um plano de pagamento que eu não podia pagar. Tudo sobre as últimas 72 horas tinha sido assim. Decisões tomadas em uma névoa, preços que eu não podia pagar, papelada que eu não entendia. Meu pai me deixou nada além de dívidas e segredos, e aparentemente negócios inacabados. Os homens pararam a 6 pés de distância, 4 deles, todos vestindo ternos cinza-carvão quase idênticos, e expressões que sugeriam que eles haviam enterrado corpos em lugares mais silenciosos que este. Mas foi o 5º homem, aquele na frente, quem fez meu pulso palpitar contra minha garganta. Ele era mais jovem do que eu esperava, talvez 35, com cabelo escuro puxado para trás de um rosto que teria sido bonito, se não fosse tão cuidadosamente vazio. Seu terno se ajustava como se tivesse sido feito sob medida para ele, e ele se movia com um tipo de certeza absoluta que vinha de nunca ter sido dito não. Quando ele olhou para mim, eu senti como um toque físico. Helena Laurenti, sua voz era quieta, controlada, o tipo de calma que era mais perigosa do que gritar. Precisamos conversar. Eu estou enterrando meu pai, eu disse. Eu sei. Ele deu um passo mais perto, apenas um passo, mas devorou metade da distância entre nós. Lamento pela sua perda. As palavras eram perfeitamente educadas. O tom sugeria que ele não estava arrependido de forma alguma. Eu deveria ter tido medo. Eu estava com medo, mas eu tinha passado os últimos 3 dias atendendo chamadas de cobradores de dívidas, advogados e meu senhorio. E em algum lugar na exaustão, eu havia queimado o pânico e aterrissado em algo mais frio. Quem é você? Salvatore Viscari. O nome não significava nada para mim. Deveria ter significado. Eu o vi piscar em seu rosto, a fraca surpresa de que eu não entendi imediatamente com o que eu estava lidando. Um de seus homens mudou seu peso, e eu peguei a borda de algo escuro sob sua jaqueta, não um telefone. Meu pai sempre me disse para notar detalhes, para ver o que outras pessoas perdiam. Era o fundamento do nosso trabalho. Exame de título exigia que você identificasse a única irregularidade em 100 páginas de transferências. A única assinatura forjada enterrada em décadas de papelada legítima. Eu estava notando agora a maneira como esses homens estavam. A maneira como eles observavam o perímetro, não a mim. A maneira como Salvatore Viscari se portava como se ele possuísse não apenas o chão em que estávamos, mas o ar ao redor. Você conhecia meu pai, eu disse, não uma pergunta. Seu pai trabalhou para minha família. Os olhos de Salvatore nunca deixaram os meus. Por 15 anos ele lidou com certos assuntos administrativos, transferências de propriedade, trabalho de título, o tipo de coisa que exige precisão e discrição. Meu estômago afundou. Eu sabia que meu pai tinha feito o trabalho de exame de título. Eu o tinha seguido para a área. Eu trabalhava para uma empresa de Manhattan, fazendo a mesma coisa, lendo cadeias de propriedade, identificando irregularidades, certificando-me de que os compradores soubessem exatamente o que estavam comprando. Era um trabalho detalhado, muitas vezes chato,
que exigia que você visse padrões em décadas de papelada. Mas eu pensei que ele trabalhava para pequenas empresas, clientes particulares, ocasionalmente indivíduos ricos que queriam suas histórias de propriedade limpas antes das vendas. Eu tinha sido uma idiota. Ele nunca te contou. Salvatore disse isso como um fato, não um palpite. Não, esse foi o acordo. Ele manteve nossos negócios separados de sua família. Te protegeu. Ele fez uma pausa. Até agora, ele está morto, eu disse categoricamente. O que quer que ele te devia, ele nos devia a conclusão. O tom de Salvatore não mudou, mas algo mudou em sua postura. Infinitesimal, mas eu vi. Isso importava para ele. 3 semanas antes de morrer, seu pai começou um reparo de cadeia de título em uma propriedade no Baixo Manhattan. Um prédio legitimamente possuído com uma história complicada. Proprietários anteriores, ônus, transferências, a bagunça usual. Ele estava deixando-o limpo. Eu sabia exatamente o que isso significava. Trabalho de cadeia de título era como cirurgia arqueológica. Você começava com a escritura presente e trabalhava para trás ano a ano, transação por transação, certificando-se de que toda transferência era legal, toda assinatura genuína, todo o ônus quitado. Se você encontrasse lacunas ou irregularidades, você as documentava, consertava o que podia e aconselhava sobre o que não podia. Se você fosse boa, realmente boa, você poderia fazer uma história bagunçada parecer intocada. Se você fosse desonesta, você poderia esconder coisas que nunca deveriam ser escondidas. Ele não terminou. Eu disse, não, e o prazo agora é crítico. Por quê? A expressão de Salvatore não mudou, mas um de seus homens, mais velho, com uma cicatriz na sobrancelha esquerda e a compleição de alguém que havia feito violência profissionalmente, se inclinou e murmurou algo que eu não pude ouvir. Ele segurava um tablet fino, e eu peguei um vislumbre de texto antes que ele o afastasse. Meu nome estava no topo da tela. Eles me pesquisaram minuciosamente. Salvatore acenou com a cabeça uma vez, então olhou de volta para mim, porque outra pessoa começou a fazer perguntas sobre aquela mesma propriedade. Alguém que estaria muito interessado em descobrir irregularidades na cadeia. Alguém que usaria essas irregularidades para causar problemas significativos para as pessoas que eu protejo. Minhas mãos estavam tremendo. Eu as juntei, pressionando minhas unhas nas minhas palmas até que a picada me acalmasse. Então, contrate outro examinador de título. Nós o fizemos. Ele perdeu algo que seu pai sinalizou em suas notas. Algo que poderia desvendar toda a cadeia se não for tratado corretamente. Salvatore deu outro passo, perto o suficiente agora para que eu pudesse ver os finos fios grisalhos em suas têmporas, a pequena cicatriz no canto de sua boca. Você é a filha dele. Você trabalha no mesmo campo, e de acordo com suas notas, você é melhor nisso do que ele era. Essa última parte me atingiu como água fria. Meu pai tinha escrito isso. Eu pensei nas noites em que ele trazia trabalho para casa, espalhando cópias de escrituras pela nossa mesa de cozinha, enquanto eu fazia a lição de casa. A maneira como ele me questionava sobre o que eu via, me ensinando a identificar quebras de padrão, a ler as lacunas entre as transações. Ele estava me preparando para este trabalho desde que eu tinha 14 anos. E eu amei o quebra-cabeça, a satisfação de encontrar a verdade enterrada no papel. Eu pensei que era apenas nosso laço, nossa coisa. Agora eu me perguntava se ele estava me preparando para este exato momento. Eu não posso te ajudar, eu disse. Eu tenho um emprego, um chefe que já está respirando no meu pescoço sobre o tempo que tirei. E eu parei, recalibrei. Eu não faço trabalho ilegal. O trabalho não é ilegal. A voz de Salvatore permaneceu nivelada. O prédio é legitimamente possuído. As transferências são reais. O que seu pai estava fazendo, o que você estaria fazendo, é documentar a história com precisão e resolver discrepâncias. Exame de título padrão. Então, por que você precisa de mim especificamente?
Porque você é a única pessoa que viu as notas dele e porque o tempo está acabando. Ele olhou para o caixão, então de volta para mim. 10 dias, Helena. É o tempo que você tem antes que a janela de arquivamento se feche e isso se torne insolúvel. Eu abri minha boca, fechei-a. 10 dias. Eu não posso. Eu disse que tenho. A papelada de herança. Inventário. Meu emprego. Seu emprego na Aaron Walden Associates. Ele disse isso tão casualmente como se estivesse comentando sobre o tempo. Onde você está atualmente 3 meses atrasada em uma revisão de projeto e uma queixa formal de ser demitida. O homem com o tablet, aquele com a cicatriz, deu um passo à frente ligeiramente. Salvatore não olhou para ele, apenas estendeu uma mão. Uma pasta de arquivos apareceu nela, fina, mas com aparência oficial. Ele não a abriu. Ele não precisava. Seu apartamento em Atoria, Salvatore continuou, onde você está 2 meses atrasada no aluguel, porque as contas médicas do seu pai esgotaram tanto as contas dele quanto as suas. A herança que está atualmente sob revisão pela cidade por impostos imobiliários não pagos que datam de 18 meses atrás. O ar parecia muito rarefeito. Cada vergonha particular, cada cálculo desesperado da meia-noite, cada conta que eu havia enfiado em uma gaveta porque eu não podia encará-la, ele sabia. Ele a catalogou, a transformou em arma. Você tem me investigado. Eu tenho tentado entender quais recursos você tem. Salvatore inclinou a cabeça ligeiramente. Agora, Helena, você não tem nenhum, o que significa que você vai perder seu apartamento, seu emprego e qualquer herança que seu pai te deixou dentro dos próximos 60 dias. A menos que você aceite ajuda. Ajuda? Eu ri. E soou errado, mesmo para meus próprios ouvidos. Você quer dizer alavancagem. Eu quero dizer uma troca. Seu olhar travou no meu e eu senti o peso disso como uma mão na minha garganta. Você termina o que seu pai começou. Você conserta a cadeia de títulos. Em troca, eu garanto que você mantenha seu apartamento, seu emprego permaneça intacto e os impostos da herança desapareçam. Assim mesmo, assim mesmo. Eu queria dizer não. Eu queria ir embora, ligar para a polícia, fazer qualquer coisa, exceto ficar aqui negociando com um homem que trouxe guardas armados para um funeral. Mas meu pai estava morto. Minha conta bancária tinha $73 nela. Meu senhorio já havia enviado o primeiro aviso de despejo. E meu chefe tinha deixado claro que mais uma ausência, mais um prazo perdido seria o meu último. Eu não tinha nada. Sem alavancagem, sem opções, sem rede de segurança, exceto isso. Se eu disser não, eu perguntei, Salvatore não piscou. Então encontramos outra maneira de resolver nosso problema, e você resolve o seu sozinha. Não foi uma ameaça. Essa foi a pior parte, e não ele estava me ameaçando. Ele estava apenas declarando fatos, expondo o cenário e me deixando ver exatamente o quão presa eu estava. Mas ele também tinha vindo aqui pessoalmente, mostrado seu rosto, oferecido termos em vez de apenas pegar o que queria. Isso significava algo. Eu quero termos, eu disse. Algo cintilou em sua expressão. Não exatamente surpresa, mas como interesse. Termos por escrito através de um advogado, cronograma, escopo de trabalho e uma cláusula que deixa claro que eu sou contratada, não possuída. Não estou me juntando à sua organização. Não estou me tornando parte do que quer que seja isso. Vou terminar um projeto e então estarei pronta. Um dos homens atrás de Salvatore fez um som baixo, descrente. Salvatore levantou uma mão e o homem ficou em silêncio. Você acha que está em posição de negociar? Salvatore disse. Eu acho que você precisa de mim, ou não estaria aqui. Encontrei seus olhos e não me permiti desviar o olhar. Eu acho que se houvesse qualquer outra pessoa que pudesse fazer isso, você as usaria. E eu acho que 10 dias não é tempo suficiente para você recomeçar se eu for embora. Por 3 longos segundos, ele apenas olhou para mim. Então, lentamente, ele sorriu. Não foi caloroso.
Não foi reconfortante, mas foi real, e mudou todo o seu rosto. Suavizou algo que eu não tinha percebido que era duro até que mudou. Luca, ele disse sem desviar o olhar de mim, elabore um contrato. Termos de consultor padrão, janela de 10 dias, escopo específico limitado à propriedade da Rua Vestry. Inclua as proteções que ela pediu. O homem com a cicatriz, Luca, acenou com a cabeça e puxou seu telefone, já digitando. Salvatore se aproximou ainda mais. Perto o suficiente agora para que eu pudesse sentir o cheiro de colônia cara e algo mais afiado por baixo. Pólvora, talvez, ou apenas perigo. Você me impressionou, Helena, ele disse baixinho. Seu pai me disse que você era brilhante. Ele não mencionou que você era corajosa. Eu não sou corajosa, eu disse. Eu estou desesperada. Bom, sua voz baixou ainda mais, quase íntima. Pessoas desesperadas são perigosas, e eu preciso de você perigosa. Ele se virou e foi embora, seus homens entrando em formação ao redor dele como se tivessem feito isso 1000 vezes. Na beira do caminho do cemitério, ele parou e olhou para trás. Meu carro vai te pegar amanhã de manhã, 5 da manhã. Traga tudo o que seu pai deixou para trás, notas, arquivos, qualquer coisa relacionada a esse trabalho de propriedade. Eu não concordei ainda, eu disse. Sim, Salvatore disse. Você concordou. E então ele se foi, desaparecendo entre as lápides com seus homens, como se nunca tivesse estado lá. Eu fiquei ali sozinha, olhando para o caixão do meu pai, e percebi duas coisas simultaneamente. Eu acabei de concordar em trabalhar para um homem que me aterrorizava. E alguma pequena e imprudente parte de mim já estava se perguntando o que ele quis dizer com perigosa. Eu não dormi. Eu disse a mim mesma que sim. Depois que os trabalhadores do cemitério finalmente baixaram o caixão e eu tinha voltado para o meu apartamento em Atoria, eu tinha planejado derrabar na cama e deixar a exaustão vencer. Mas no momento em que entrei nos cômodos silenciosos, que meu pai nunca mais veria, eu sabia que o sono não aconteceria. 6 da manhã seria em 7 horas. Eu tinha 7 horas para encontrar quaisquer notas que ele tivesse deixado para trás. O apartamento era pequeno, um quarto, cozinha mal grande o suficiente para 2 pessoas, sala de estar dominada pela mesa, onde meu pai passava a maioria de suas noites. Eu tinha evitado aquela mesa por 3 dias, incapaz de encarar o quebra-cabeça de palavras cruzadas meio acabado ainda ali, seus óculos de leitura dobrados em cima. Agora eu puxei todas as gavetas. As 3 primeiras continham os detritos usuais de uma vida. Contas, garantias, cardápios de delivery, elásticos. A 4ª continha pastas de arquivo cuidadosamente rotuladas em sua caligrafia precisa. Utilidades, médico, declarações de imposto. 2023. Nada sobre trabalho de propriedade. Movi-me para o arquivo no canto. O monstro de metal antigo que ele se recusava a substituir, apesar das gavetas que emperravam. Foram necessárias ambas as mãos e todo o meu peso para forçar a gaveta superior a abrir. Dentro, mais arquivos. Estas cópias de escrituras mais antigas que datavam de 15 anos. Todas marcadas com endereços de propriedade que eu não reconhecia. Peguei um ao acaso, um prédio em Tribeca, e escaneei as notas nas margens, à mão do meu pai. Os símbolos e abreviações que desenvolvemos juntos, nossa linguagem privada para marcar discrepâncias. GAP 1987, verificar tabelião. Ônus quitado, mas sem liberação. Padrão de transferência, jogo de conchas. Minha garganta apertou. Esses não eram apenas arquivos. Eles eram evidência exatamente do que Salvatore havia descrito. Anos de trabalho fazendo cadeias complicadas parecerem limpas. Trabalho legal, talvez, mas para clientes que definitivamente não eram legais. Continuei procurando. A gaveta inferior emperrava pior que as outras. E quando eu finalmente a puxei livre, entendi por quê.
Estava lotada com uma única pasta sanfonada, do tipo que advogados usam para documentos de julgamento, sem rótulo na parte externa. Dentro, um arquivo completo sobre uma propriedade na rua Vestry, 447, Baixo Manhattan. Minhas mãos tremeram enquanto eu espalhava o conteúdo pela mesa. Cópias de escrituras datando de 1952. Uma análise de cadeia de título na caligrafia do meu pai, meticulosa e densa. Registros de impostos imobiliários, buscas de ônus e, preso na frente, uma única folha de papel legal com uma nota em caneta vermelha. E, se você está lendo isso, sinto muito. Termínio. Confia em Viscarri. A lacuna está na transferência de 1996. Pai, eu li 3 vezes. Ele tinha sabido de alguma forma, ele tinha sabido que poderia não terminar isso. Sabia que eu seria a única a segurá-lo. Confie em Viscarri. Eu queria rir ou gritar ou ambos. Em vez disso, eu juntei cada página, cada nota, cada pedaço de papel relacionado à rua Vestry e os enfiei na minha bolsa de trabalho junto com meu laptop. Então eu me sentei no sofá e observei o céu mudar de preto para cinza, esperando por 6 da manhã. O carro que parou em frente ao meu prédio exatamente às 5h58 da manhã era preto, elegante e absolutamente não estava tentando ser sutil. Tranquei a porta do apartamento atrás de mim e desci as escadas, a bolsa de arquivos pesada contra meu ombro. O motorista, um dos homens do cemitério, embora não Luca, abriu a porta traseira sem uma palavra. Eu entrei. Salvatore já estava dentro, parecendo que estava acordado há horas. Provavelmente estava. Seu terno hoje era cinza carvão, ajustado e perfeito. E ele estava lendo algo em um tablet quando eu escorreguei para o assento ao lado dele. O interior cheirava a couro e a mesma colônia cara de ontem. Algo escuro e limpo que eu estava começando a reconhecer como distintamente dele. Ele olhou para cima. Seus olhos foram imediatamente para a bolsa. Você os encontrou? Meu pai me deixou uma nota, eu disse. Disse para eu confiar em você. Algo mudou na expressão de Salvatore. Não exatamente emoção, mas perto. Ele colocou o tablet no assento entre nós e eu me peguei observando a maneira como suas mãos se moviam. Precisas, controladas, sem movimento desperdiçado. Tudo o que ele fazia parecia deliberado. Ele era um bom homem, ele disse baixinho. Cuidadoso, leal. Sinto muito por você tê-lo perdido. Desta vez eu acreditei que ele falava sério. O carro entrou no trânsito, indo em direção a Manhattan. Eu observei Queens deslizar pela janela, bairros que eu conhecia toda a minha vida, de repente parecendo estrangeiros. Onde estamos indo? Meu escritório. Você trabalhará de lá. Salvatore se virou para me encarar totalmente. E de repente o banco de trás parecia menor. Não exatamente ameaçador, apenas consciente. Eu podia ver o exato momento em que seu foco se moveu inteiramente para mim. Como se eu fosse a única coisa no mundo que importava. Agora, Luca tem o contrato pronto. Você o revisará, fará perguntas e assinará se estiver satisfeita. Então começamos. Assim mesmo. Assim mesmo. Ele enfiou a mão no bolso do assento à sua frente e puxou uma pasta fina. Sua manga puxou um pouco para trás enquanto ele a entregava para mim. E eu notei um relógio. Simples, elegante, claramente bem feito, mas não chamativo. O tipo de coisa que alguém usava porque funcionava perfeitamente, não porque impressionava as pessoas. Voltei minha atenção para o contrato. Dentro, um acordo profissionalmente redigido, 6 páginas, escrito em linguagem que eu realmente entendia. Li cada palavra enquanto Salvatore esperava em silêncio. Ele não me apressou, não checou o telefone, nem pareceu impaciente. Ele apenas me observou ler, e eu senti o peso dessa atenção como uma pressão física contra minha pele. Os termos eram exatamente o que discutimos. Período de consultoria de 10 dias, escopo limitado a exame de título e reparo de cadeia para a propriedade da rua Vestry.
Estrutura de pagamento suficiente para quitar meus aluguéis e os impostos da herança do meu pai, com um bônus de conclusão, cláusula de confidencialidade e a linha que exigi. O consultor mantém status de contratado independente e não é considerado um funcionário, associado ou membro da organização do cliente. O pagamento, eu disse que já foi transferido metade ontem. O resto quando você terminar. A voz de Salvatore era factual. Seu senhorio foi contatado. O aviso de despejo foi retirado. Os impostos da herança do seu pai estão sendo tratados pelos meus advogados. Eu olhei para ele. Você fez tudo isso antes de eu assinar. Eu fiz tudo isso porque você ia assinar. Ele se inclinou ligeiramente para trás e eu percebi o quão perto ele estivera se inclinando para frente. Perto o suficiente para que eu tivesse sido capaz de ver a fina trama de sua camisa, a exata tonalidade de cinza em seus olhos. Você é uma profissional, Helena. Você negocia de boa fé e você honra seus compromissos. Eu sei disso porque seu pai era da mesma forma. A intimidade de ser compreendida, realmente compreendida, me atingiu mais forte do que deveria. Eu assinei o contrato. Salvatore assinou. Então, entregou a pasta ao motorista, que a passou para alguém no banco da frente. Provavelmente Luca. Agora, Salvatore disse, diga-me o que a nota do seu pai disse. Puxei o papel de caneta vermelha e o entreguei. Ele o leu em silêncio, sua expressão ilegível. Quando ele olhou para cima, havia algo novo em seus olhos. Respeito, talvez, ou cálculo. A transferência de 1996, ele disse. Essa é a lacuna que o outro examinador perdeu. Provavelmente. Eu não revisei a cadeia completa ainda. Você irá hoje. O carro virou para a ponte Queensboro. Manhattan subindo à nossa frente como uma parede de aço e vidro. Preciso saber exatamente com o que estamos lidando. Onde está a fraqueza? Como pode ser explorada? E como consertá-la antes que qualquer outra pessoa a encontre? Quem está procurando? Eu perguntei. O olhar de Salvatore se aguçou. Um desenvolvedor chamado Damian Casari. Ele tem comprado propriedades naquele corredor, compras legítimas, transferências legais, mas seu timing é suspeito. E 3 semanas atrás, um de seus advogados arquivou um pedido de busca de título na rua Vestry. Meu estômago afundou. Buscas de título eram registro público. Qualquer um poderia solicitá-los. Mas se a equipe de Casari estava investigando a mesma propriedade em que meu pai estava trabalhando, e meu pai tinha encontrado uma lacuna, ele está procurando por alavancagem, eu disse, ou uma maneira de invalidar a propriedade atual e forçar uma venda. A voz de Salvatore ficou fria. Aquele prédio é a pedra angular para outras 3 propriedades que eu controlo. Se o título for contestado com sucesso, cria uma cascata. Exposição legal, perdas financeiras e atenção que eu não preciso. Quem o possui agora? Uma holding legítima, limpa, comprada por canais próprios 15 anos atrás. Ele fez uma pausa. Mas a história antes disso é complicada. E se houver uma quebra na cadeia, alguém como Casari poderia argumentar que a escritura atual é inválida. Eu entendi imediatamente. Isso não era sobre o prédio, era sobre controle, alavancagem e o tipo de guerra legal que homens ricos travavam em tribunais em vez de vielas. Preciso ver o arquivo completo, eu disse. Cada escritura, cada transferência, cada ônus de 1952 até agora, e preciso de acesso ao escritório de registros da cidade. Você terá ambos. O carro entrou em uma garagem de estacionamento subterrânea sob um prédio no Baixo Manhattan. Bem-vinda ao meu mundo, Helena. O escritório não era nada como eu esperava. Não um depósito escuro ou um clube social nos fundos. Este era um espaço corporativo legítimo, paredes de vidro, móveis modernos, assistentes se movendo eficientemente entre as mesas.
A placa no diretório o listava como Viscari Logística e Consultoria. Salvatore me levou além do andar principal para um elevador particular. Subimos em silêncio, lado a lado, e eu me tornei agudamente consciente do quão alto ele era. Eu não era baixa, mas o topo da minha cabeça mal alcançava seu ombro. No espaço fechado, eu podia ouvi-lo respirar, constante, controlado, como tudo do mais sobre ele. Quando as portas se abriram, eu entrei no que parecia uma suíte executiva. Luca estava esperando, a cicatriz em sua sobrancelha de alguma forma mais pronunciada na iluminação superior. Ele acenou para Salvatore, então se virou para mim. Senhorita Leorenti, seu espaço de trabalho está pronto. Ele me levou a um escritório de canto menor que o de Salvatore, mais privado, com uma mesa, 2 monitores e um arquivo trancado. Tudo o que seu pai compilou está lá, Lucas disse, destrancando o armário e dando um passo para trás. Documentação de cadeia, cópias de escrituras, suas notas de análise. O examinador que contratamos antes de você também deixou seu relatório. Está incompleto, mas você deveria revisá-lo. Coloquei minha bolsa no chão e abri o armário. Arquivos, dezenas deles, organizados por ano e transação. A caligrafia do meu pai nos rótulos, suas notas adesivas marcando páginas, seus diagramas cuidadosos mostrando o fluxo de propriedade. Ele tinha sido minucioso, quase obsessivamente. Então, eu precisarei de acesso ao arquivo municipal e ao escritório do registro da cidade. Eu disse sem me virar. E eu precisarei disso hoje. Serena Novakelli vai te encontrar ao meio-dia, Luca disse. Ela é um contato. Ela conhece o sistema. Eu me virei para olhá-lo. Um contato. Alguém que pode agilizar buscas e acessar registros que de outra forma poderiam levar dias. A expressão de Luca não mudou. Você está em um cronômetro de 10 dias, senhorita Leorenti. Estavam removendo obstáculos, significando que eles tinham alguém dentro do escritório de registros, alguém que poderia puxar arquivos que não deveriam ser puxados ou fazer vista grossa quando necessário. Eu deveria ter ficado horrorizada. Em vez disso, senti um alívio doentio porque ele estava certo. Eu não tinha tempo para navegar pela burocracia. Tudo bem, eu disse. Vou revisar o que está aqui primeiro. Se eu tiver perguntas, você vem até mim, Salvatore disse da porta. Eu não o tinha ouvido se aproximar. Ele se movia muito silenciosamente para alguém com tanta presença. Eu quero entender isso tão bem quanto você, ele continuou, entrando no escritório. O espaço imediatamente pareceu menor, mais carregado. Então, quando você encontrar algo, explique-o. Quando você tiver teorias, teste-as comigo. Esta é uma parceria, Helena, não uma transação. A palavra parceria pairou no ar entre nós. Eu assenti lentamente. Salvatore segurou meu olhar por mais uma batida. Tempo suficiente para que eu notasse o padrão exato de cinza mais escuro entrelaçado no cinza mais claro de seus olhos, então saiu, fechando a porta atrás dele. Voltei-me para os arquivos e comecei a trabalhar, tentando ignorar o fato de que ainda podia sentir o cheiro de sua colônia no quarto. O relatório do primeiro examinador era lixo. Não incompetente, o homem claramente conhecia o básico do trabalho de título, mas ele tinha feito exatamente o que a maioria dos examinadores fazia. Começou com a escritura atual, trabalhou para trás, até que a cadeia parecesse razoavelmente limpa, e parou. Ele havia perdido a lacuna porque não tinha procurado o suficiente. Eu fiz o que meu pai havia me ensinado. Comecei pelo fim, a escritura atual da Holding de 2010, e trabalhei para trás ano a ano, transação por transação, construindo a cadeia como uma parede feita de papel. 2010 comprada pela Vestry Holdings LLC, de venda de herança de 2003, do fideicomisso familiar Costano, para transferência de 1998 da Costano Brothers Development para o fideicomisso familiar. 1996, comprada pelos irmãos Costano de Mar, eu parei.
A transferência de 1996, aquela que meu pai havia sinalizado. O vendedor foi listado como Maritime Rally Corp. O preço de compra era razoável. A escritura parecia limpa, devidamente autenticada, arquivada corretamente. Mas quando eu verifiquei a transferência anterior, aquela que deveria ter trazido a propriedade para as mãos da Maritime Rally, não havia nada, nenhuma escritura, nenhum registro, nenhuma evidência de que a Maritime Rally havia sequer possuído a propriedade. Era como se o prédio tivesse simplesmente se materializado em sua posse em 1996 e então imediatamente vendido para os irmãos Castiano. Meu pulso acelerou. Essa era a lacuna, a quebra na cadeia, e era catastrófica. Se a Maritime Rally não tivesse realmente possuído a propriedade, então sua venda para os irmãos Castiano era nula, o que significava que toda transferência depois disso, incluindo a escritura atual, era potencialmente inválida. A cadeia inteira foi construída sobre nada. Eu puxei as notas do meu pai e encontrei a página que precisava. 1996, Maritime Rally aparece do nada. Nenhuma escritura de aquisição. Verifiquei todos os registros de distrito. Nada além de transferência para Castellano. Parece legítimo. Alguém limpou isso. Alguém bom. E abaixo disso, em tinta mais nova, encontrei venda de ônus fiscal de 1987. Propriedade apreendida vendida em leilão. Maritime foi o comprador, mas o registro de venda de ônus nunca foi devidamente arquivado. A lacuna é consertável. Preciso de documentos originais do leilão do arquivo da cidade. Eles existem. Eu os vi. Eu me recostei na cadeira, minha mente acelerada. Meu pai havia encontrado a resposta. A propriedade havia sido vendida em um leilão de ônus fiscal em 1987, comprada pela Maritime Rally. Mas quem quer que tenha lidado com a papelada falhou em registrar a escritura de venda de ônus corretamente, criando uma lacuna de 9 anos no registro público. Se eu pudesse encontrar os documentos originais do leilão e os arquivasse corretamente, a lacuna se fecharia. A cadeia estaria completa. A propriedade atual da Vestry Holdings seria inatacável. Mas se a equipe de Casari encontrasse a lacuna primeiro e apresentasse uma contestação de título antes que eu pudesse consertá-la. Peguei meu telefone e enviei uma mensagem de texto para o número que Luca me havia dado. Preciso falar com Salvatore agora. A resposta veio em segundos. Sala de conferências, terceira porta à sua esquerda. Salvatore estava parado na janela quando eu entrei, de costas para mim, telefone pressionado na orelha. Ele estava falando em italiano, rápido, cortado, claramente infeliz. A linguagem soava diferente em sua voz, mais afiada de alguma forma. E eu me peguei ouvindo o ritmo dela. Mesmo que eu não entendesse as palavras, ele encerrou a chamada quando ouviu a porta fechar. Você encontrou, ele disse sem se virar. Como você? Porque você parece que está prestes a resolver meu problema, ou me dizer que é pior do que eu pensava. Ele se virou para me encarar, e por um segundo eu vi algo cru em sua expressão, antes que ela se suavizasse de volta ao controle. Qual é? Eu espalhei os documentos na mesa de conferência. Há uma lacuna de 9 anos na cadeia. 1987 a 1996. A propriedade foi vendida em um leilão de ônus fiscal em 1987 para a Maritime Rally, mas a escritura de venda de ônus nunca foi devidamente arquivada. Então, publicamente, parece que a Maritime possuía algo que nunca adquiriu legalmente e depois vendeu para os irmãos Castellano. A expressão de Salvatore escureceu, e se Casari encontrar isso, ele apresenta uma contestação de título, alegando que a escritura atual é inválida. No mínimo, isso amarra a propriedade no tribunal por anos. No pior dos casos, um juiz concorda e a propriedade reverte para quem a detinha antes do leilão de 1987, que seria, verifiquei minhas notas, uma LLC
que se dissolveu em 1992, sem princípios sobreviventes. A cidade provavelmente a reivindicaria como propriedade abandonada e a leiloaria novamente. Eu fiz uma pausa. Casari seria o primeiro na fila para comprá-lo. Salvatore ficou em silêncio por um longo momento. Então, como consertamos? Meu pai encontrou os documentos originais do leilão. Eles estão no arquivo da cidade. Se eu puder puxá-los e conseguir que a escritura de venda de ônus seja arquivada retroativamente, a lacuna se fecha. A cadeia fica limpa. Casari não tem nada para desafiar. Isso pode ser feito. Registrar algo retroativamente é chamado de escritura corretiva ou registro nunc pro tunc. É legal se você puder provar que a transação original aconteceu, mas não foi registrada corretamente. Encontrei seus olhos, mas preciso desses documentos. E preciso deles antes que a equipe de Casari descubra o que procurar. Salvatore puxou seu telefone e fez uma ligação. Serena, mudança de planos. Encontre a senhorita Learenti no arquivo municipal em 1 hora. Não o cartório de registro. Ela precisa de documentos de 1987. Registros de leilão de ônus fiscal de 447, Rua Vestri. Ele ouviu então. Eu não me importo com o que você tem que fazer. Prioridade 1. Ele encerrou a ligação e olhou para mim. Você terá seus documentos hoje. E se eles não estiverem lá, se eles tiverem sido destruídos ou arquivados incorretamente, então encontramos outra maneira. Sua voz era absoluta. Você não está sozinha nisso, Helena. Você encontra os problemas. Eu removo os obstáculos. É assim que isso funciona. A certeza em sua voz estabilizou algo em mim que eu não tinha percebido que estava tremendo. Ok, eu disse. Ok. Ele se aproximou e eu me tornei consciente da distância exata entre nós. Talvez 2 pés. Perto o suficiente para que eu tivesse que inclinar a cabeça ligeiramente para trás para manter o contato visual. Perto o suficiente para ver as fracas linhas nos cantos de seus olhos. A evidência de muitas noites tardias e decisões difíceis. Você é brilhante nisso. Seu pai estava certo. Eu não sabia o que dizer a isso. Antes que eu pudesse descobrir, seu telefone zumbiu. Ele olhou para ele e algo em sua postura mudou. Tensão apertando forte. Problema. A equipe jurídica de Casari acabou de solicitar uma extração de registros no cartório da cidade. História da propriedade da Rua Best. Busca abrangente. Ele olhou para cima. Ele está se movendo mais rápido do que esperávamos. Meu estômago afundou. Quanto tempo temos? Se seus examinadores são competentes, 3 dias antes que eles encontrem a lacuna. Os olhos de Salvatore travaram nos meus. Você pode consertar isso em 3 dias? Eu pensei no arquivo, nos documentos, no processo de registro corretivo, nas aprovações necessárias. Sim, eu disse. Então nos movemos agora. Serena Novachelli revelou ser uma mulher na casa dos 50 anos, com cabelo grisalho, e a herdeira de alguém que passou 30 anos navegando pela burocracia e havia parado de fingir se importar com as regras. Ela me encontrou do lado de fora do prédio do arquivo municipal em Manhattan, fumando um cigarro e parecendo aborrecida. Você é a filha de Leorenti? Ela disse, não uma pergunta. Sim, ele era um incômodo. Sempre queria as coisas para ontem. Sempre disposta a esperar em meu escritório até que eu os encontrasse. Ela largou o cigarro e o esmagou sob seu calcanhar. Mas ele era respeitoso e pagava em dia, então eu o ajudei. Eu preciso de registros de leilão de ônus fiscal de 1987 para uma propriedade na Rua Vestri. Os olhos de Serena se estreitaram. Essa é uma solicitação muito específica. Meu pai os encontrou antes. Preciso deles novamente. Ela me estudou por um longo momento, então assentiu. Vamos e fique perto. O arquivo é um labirinto, e eu não voltarei para você se você se perder. Por dentro, o prédio era exatamente o que ela havia prometido. Fileiras e fileiras de prateleiras, caixas empilhadas até o teto.
o cheiro de papel velho e poeira. Serena se moveu por ele como se tivesse memorizado cada corredor. Paramos em uma seção rotulada ônus fiscais 1985-1990. Rua Vestri, você disse. 447 Vestri. Ela puxou 3 caixas e começou a vasculhar pastas amareladas. Seu pai sentou bem aqui 6 semanas atrás, vasculhando esses mesmos arquivos. Ela olhou para mim. Ele te contou o que estava procurando? Prova de uma venda de ônus que nunca foi registrada. Homem inteligente. A maioria das pessoas não pensa em verificar os registros de leilão quando uma escritura desaparece. Ela tirou uma pasta e a abriu aqui. Data do leilão 12 de setembro de 1987. Propriedade 447. Rua Vestri, vendida por impostos não pagos a Maritime Rally Corp. Representado por ela semicerrava os olhos. A assinatura é ilegível. Provavelmente um advogado. Posso obter uma cópia autenticada? Você pode conseguir o que quiser se preencher o formulário de solicitação e esperar 6 semanas. Eu não tenho 6 semanas. Serena olhou para mim, sua expressão ilegível. Então ela puxou seu telefone, tirou uma foto do documento e me entregou o telefone. Eu não vi você fazer isso, ela disse. E você não pegou isso de mim, mas se precisar de uma cópia autenticada, você volta com a autorização adequada e eu acelerarei o processo. Eu salvei a imagem e devolvi o telefone. Obrigada. Agradeça ao seu pai. Ele salvou meu irmão de um desastre de imposto de propriedade 3 anos atrás. Eu o devia. Ela fechou a caixa. Mas agora estamos quites. Voltei para o escritório às 16h. A foto do registro do leilão já encaminhada a Luca, com um pedido de revisão legal. Salvatore estava esperando no meu escritório quando cheguei. Você conseguiu. Eu tenho prova de que existe. Agora eu preciso registrar a escritura corretiva e obtê-la registrada antes que a equipe de Casari descubra o que estão olhando. Luca já está redigindo o registro. Estará pronto amanhã de manhã. Sentei-me à mesa, subitamente exausta. Salvatore não foi embora. Em vez disso, ele sentou-se na cadeira à minha frente, e a mesa entre nós de repente parecia tanto uma barreira quanto não um espaço suficiente. Ele ficou em silêncio por um momento, apenas me observando com aquela atenção focada que fazia minha pele se sentir muito quente. O quê? Eu perguntei finalmente. Você fez em 6 horas o que meu examinador não conseguiu fazer em 2 semanas. Sua voz era quieta. Você encontrou o problema, identificou a solução e adquiriu a evidência. Tudo sem eu ter que explicar o que estava em jogo. Meu pai me ensinou bem. Não, Salvatore se inclinou ligeiramente para a frente e eu me peguei acompanhando o movimento, a maneira como seus antebraços repousavam em seus joelhos, a maneira como suas mãos se juntavam frouxamente. Mãos fortes, notei, nós dos dedos cicatrizados, mãos que claramente haviam feito mais do que assinar contratos. Você é simplesmente tão boa. O peso de sua atenção era quase insuportável. Eu deveria voltar ao trabalho, eu disse. Ainda há, meu telefone tocou. Gideon Arenwald, meu chefe, eu atendi. Elena, a voz dele era fria. Precisamos conversar amanhã de manhã, meu escritório. 8 da manhã. Não se atrase. A linha ficou muda. Coloquei o telefone devagar. Os olhos de Salvatore se estreitaram. O que foi isso? Meu chefe. Ele quer me ver amanhã de manhã. Por quê? Eu não sei. Mas nunca é bom quando Gideon convoca pessoas assim. Salvatore se levantou e eu tive que inclinar a cabeça para trás para manter contato visual. Ele contornou a mesa, mais perto agora, parado bem ao lado da minha cadeira. Então eu vou garantir que você não se atrase, ele disse, sua voz diminuindo. E eu vou garantir que você ainda tenha um emprego quando essa reunião terminar. Você não pode? Sim, ele disse baixinho, olhando para mim com certeza absoluta. Eu posso. Ele estendeu a mão e por um segundo sem fôlego eu pensei que ele ia tocar meu rosto. Em vez disso, sua mão pairou perto do meu ombro, então caiu. Durma um pouco, Helena. Amanhã será longo.
E então ele se foi, me deixando sozinha no escritório com meu coração batendo muito rápido e o cheiro persistente de sua colônia. E de alguma forma, eu acreditei nele. Na manhã seguinte, o motorista de Salvatore me pegou às 7h30 da manhã. Eu havia dormido talvez 3 horas, e todas elas haviam sido preenchidas com sonhos fragmentados sobre documentos perdidos e prédios desabando. Eu havia acordado 2 vezes, estendendo a mão para o meu telefone para verificar a hora, contando as horas até a reunião. Quando eu deslizei para o banco de trás, Salvatore já estava lá, lendo algo em seu tablet. Ele olhou para cima imediatamente. Você não dormiu? Não foi uma pergunta. Eu dormi o suficiente, eu menti. Seus olhos traçaram meu rosto, absorvendo detalhes que eu não podia esconder. As sombras sob meus olhos, provavelmente a tensão em meus ombros. Luca terminou o registro corretivo, ele disse, colocando o tablet de lado. Está pronto para enviar assim que você o revisar. Eu vou olhar para ele depois da reunião. Não. A voz de Salvatore era firme. Você vai olhar para ele agora, porque se Aaron Wald te demitir, eu preciso saber que você não está saindo de lá pensando que perdeu tudo. Eu olhei para ele. Ele puxou uma pasta de ao lado dele e a entregou. Dentro, uma escritura corretiva perfeitamente redigida, completa com documentação de suportes, citações legais e uma carta de apresentação para a cidade. Luca havia até incluído um cronograma de registro proposto, processamento prioritário. Retorno em 3 dias. É bom, eu disse, examinando a linguagem técnica. Realmente bom. Isso deve funcionar. Então estamos adiantados. Salvatore se inclinou ligeiramente para trás. O que significa que, o que quer que Aaron Wald diga esta manhã, você ainda está ganhando? A confiança em sua voz me acalmou. O carro parou em frente ao meu prédio de escritórios em Midtown, uma torre de média altura que parecia exatamente com todos os outros prédios corporativos em Manhattan. Eu havia trabalhado aqui por 4 anos e nunca uma vez senti que importava. Agora, caminhando em direção à entrada com Salvatore ao meu lado, eu me senti diferente, mais afiada, como se eu estivesse operando em metade da capacidade e nem tivesse percebido até que alguém aumentasse o botão. Salvatore parou nas portas do saguão. Vou esperar aqui, ele disse, mas se precisar de mim, mande mensagem, eu subo. Você não pode ameaçar meu chefe. Eu não o ameaçarei. Sua expressão era ilegível. Eu apenas o lembrarei o que custa perder pessoas valiosas. Antes que eu pudesse responder, ele estendeu a mão e ajustou o colarinho da minha jaqueta. Um breve toque deliberado que enviou uma consciência deslizando pela minha espinha. Seus dedos mal roçaram meu pescoço. Mas eu senti como uma marca. Vá, ele disse baixinho. Mostre a ele o que ele está prestes a perder. O escritório de Gideon Argenwald ficava no 7º andar, suíte de canto, com vista para nada interessante e móveis que gritavam. Eu atingi o auge em 2005. Ele estava sentado atrás de sua mesa quando eu entrei, lendo algo na tela do computador. Ele não olhou para cima. Sente-se. Eu sentei. Você esteve ausente, ele disse, ainda sem olhar para mim. 3 dias para o funeral do seu pai. Compreensível. Mas você também esteve atrasada na revisão do arquivo de Tribeca. Você perdeu a reunião de equipe de segunda-feira. E Marina me diz que você esteve distraída por semanas. Marina Argenzi, minha colega de trabalho, aquela que eu pensava que era uma amiga. Meu pai morreu. Eu disse uniformemente. Eu estive cuidando de sua herança e estive paciente. Finalmente, Gideão olhou para cima. Sua expressão era fria. Mas a paciência tem limites. Helena, esta empresa tem uma reputação. Não perdemos prazos. Não entregamos trabalho desleixado. E certamente não empregamos pessoas que possam estar comprometidas. A palavra pairou no ar. Comprometida. Recebi uma ligação ontem, Gideão disse, de um advogado representando uma parte interessada.
Ele sugeriu que você poderia estar envolvida em atividades que poderiam criar responsabilidade para essa empresa. Atividades envolvendo clientes questionáveis. Meu estômago afundou. Casari tinha que ser ele. Ele havia descoberto que eu estava trabalhando na rua Vestri e estava tentando me cortar nas pernas. Isso não é verdade, eu disse. Não é? Gideon recostou-se em sua cadeira. Porque eu puxei seu histórico de pesquisa recente do nosso banco de dados. Você tem pesquisado propriedades que não têm nada a ver com seus casos atribuídos. Você tem acessado registros em seu tempo pessoal. E ontem você foi vista entrando em um prédio de propriedade da Viscari Logistics. Ele sabia de tudo. Estou consultando em um assunto particular, eu disse. É completamente separado do meu trabalho aqui. Não há conflito de interesses. Viscari Logistics é uma fachada conhecida para o crime organizado, Gideon disse categoricamente. Se você está trabalhando para eles em qualquer capacidade, você está criando uma responsabilidade massiva para esta empresa. Então, eis o que vai acontecer. Você vai encerrar qualquer acordo que tenha com eles imediatamente. Você vai se concentrar exclusivamente no seu trabalho aqui e você vai esperar que eu não decida te demitir de qualquer maneira, apenas para estar seguro. E se eu não o fizer, então você está demitida, com efeito imediato, com uma anotação em seu arquivo de que você foi demitida por violações éticas. Ele sorriu de forma fina. Boa sorte para encontrar outro emprego nesta área. Depois disso, eu senti a armadilha se fechando. Se eu me afastasse de Salvatore agora, o registro da rua Vestri não aconteceria. A lacuna permaneceria aberta. Casari a encontraria, apresentaria seu desafio e Salvatore perderia tudo o que havia construído. Mas se eu recusasse o ultimato de Gideão, eu perderia minha carreira, minha reputação, tudo pelo que eu havia trabalhado. Preciso de 24 horas, eu disse. Você precisa decidir agora mesmo. Então eu escolho a consultoria. As palavras saíram firmes, claras. Eu assinei um contrato. Vou honrá-lo. E quando estiver pronto, em 8 dias, eu voltarei e poderemos discutir meu futuro aqui. A expressão de Gideão ficou sem emoção. Então você está pronta. Limpe sua mesa. A segurança irá acompanhá-la para fora. Eu me levantei. Pelo que vale, eu disse, eu era o melhor examinador que você tinha. Você simplesmente nunca se incomodou em notar. Saí antes que ele pudesse responder. Salvatore ainda estava no saguão quando desci 20 minutos depois, carregando uma pequena caixa com meus materiais de mesa. Ele deu uma olhada no meu rosto e soube. Ele te demitiu. Eu me demiti. Eu disse, mais ou menos. É complicado. Vamos. Ele pegou a caixa das minhas mãos e me levou para fora, para o carro que esperava. Entramos e ele não fez perguntas até que estivéssemos em movimento. Conte-me o que aconteceu, eu disse a ele. Tudo. O ultimato de Gideão, a ligação do advogado, a acusação de responsabilidade. Quando terminei, Salvatore ficou em silêncio por um longo momento. Casari está se movendo contra você pessoalmente, ele disse finalmente. Ele sabe que você é quem está consertando a cadeia. Então ele está tentando te isolar, cortar seus recursos, destruir sua credibilidade. Funcionou. Não, a voz de Salvatore era dura. Não funcionou porque você ainda está aqui. Você ainda está trabalhando. E em 8 dias, quando aquele registro for aprovado e todo o seu esquema desabar, você terá a última palavra. E então o quê? Eu estou desempregada na lista negra. Então você trabalha para mim. Eu olhei para ele. Essa não é uma posição permanente. Operações legais legítimas apenas. Análise de propriedade, revisão de aquisição, due diligence. Você estaria fazendo exatamente o que faz agora, mas para clientes que realmente valorizam sua habilidade. Ele se virou para me encarar totalmente. Não estou te oferecendo caridade, Helena. Estou te oferecendo uma carreira que não desperdiça seu potencial. A intimidade da oferta,
O fato de que ele tinha estado pensando nisso, planejando isso, me atingiu mais forte do que deveria. Deixe-me pensar sobre isso, eu disse. Tome todo o tempo que precisar. Seu telefone zumbiu. Ele olhou para ele e sua expressão escureceu. Mas agora, temos um problema maior. O quê? Rocco Brianti acabou de solicitar uma reunião de emergência. Ele diz que é urgente. Quem é Rocco Brianti? Alguém em quem eu não confio. A mandíbula de Salvatore se apertou. E se ele está chamando uma reunião de emergência, significa que algo deu errado. A reunião aconteceu na sala de conferências do escritório de Salvatore. Rocco Brianti revelou ser um homem na casa dos 40 anos, ricamente vestido, com o tipo de confiança que vinha de ser bom em violência. Ele tinha 2 homens com ele, guarda-costas claramente, e ele olhou para mim como se eu fosse um insulto ao seu dia. Quem é este? Ele perguntou a Salvatore. Uma consultora, Salvatore disse calmamente. Ela fica. Os olhos de Rocco se estreitaram, mas ele não discutiu. Temos um problema, Rocco disse. Alguém tem puxado arquivos de nossas propriedades, buscas silenciosas feitas através de canais ocultos. No início pensei que era due diligence de rotina, mas os padrões estavam errados. Quem está fazendo isso está procurando pontos fracos. Casari, eu disse. Ambos os homens olharam para mim. Maldito Casari, eu continuei. Ele é um desenvolvedor. Ele tem visado propriedades no corredor de Vestri. Ele registrou uma busca de título abrangente 2 dias atrás. Como você sabe disso? Rocco perguntou. Porque eu sou quem está fechando a lacuna que ele está procurando. A expressão de Rocco mudou. Algo frio e calculista, então ela é a razão pela qual temos exposição. Ele disse olhando para Salvatore. O pai dela deixou uma bagunça e agora ela está tentando limpá-la. Mas e se ela não conseguir? E se casar e encontrar a lacuna primeiro? Ele não vai, eu disse. Você parece confiante. Estou confiante porque já encontrei a solução. O registro corretivo entra amanhã, processamento em 3 dias. A lacuna se fecha antes que a equipe de Casari saiba onde procurar. Rocco me estudou por um longo momento. E se você estiver errada, então eu estou errada. Mas eu não estou, Rocco, Salvatore disse baixinho. Qual é a verdadeira razão de você estar aqui? A atenção de Rocco voltou rapidamente para Salvatore. Marina Argenzi, ele disse. A colega de trabalho da sua consultora. Ela tem estado em contato com a equipe jurídica de Casari, alimentando-os com informações sobre as buscas de Helena, seus padrões de acesso, sua agenda. A sala ficou fria. Marina, minha colega de trabalho, a mulher em quem eu confiava, aquela que eu pensava ser minha amiga. Como você sabe? Eu perguntei. Porque eu tenho estado observando a operação de Casari, Rocco disse. E quando vi dinheiro se movendo das contas dele para as dela, eu olhei mais fundo. Ela tem estado na folha de pagamento dele há 3 semanas, desde antes de seu pai morrer. A traição me atingiu como um golpe físico. Ela contou a Aaron Wald sobre mim. Eu disse lentamente. Ela é quem lhe deu a informação. O advogado preocupado era provavelmente a equipe jurídica de Casari. Muito provavelmente, Rocco concordou. A expressão de Salvatore tinha se tornado perigosamente calma. Onde ela está agora? Ele perguntou. O apartamento dela em Queens? Mas ela está agendada para se encontrar com as pessoas de Casari hoje à noite, provavelmente para entregar mais informações. Eu me senti mal. Marina tinha estado ao meu lado por 4 anos. Nós tomávamos café juntas, reclamávamos de Gideão juntas. Eu havia confiado nela e ela me vendeu por dinheiro. Precisamos agir primeiro, eu disse. Ambos os homens olharam para mim. Se ela vai se encontrar com eles esta noite, eles estão esperando novas informações, algo que possam usar. Eu me virei para Salvatore. E se lhes dermos exatamente o que estão esperando, mas errado? Os olhos de Salvatore se aguçaram. Você quer alimentá-los com informações falsas. Eu quero mandá-los para um beco sem saída.
fazê-los pensar que a lacuna está em outro lugar, nos dar tempo para que o registro real seja feito sem interferência. Como? Eu pensei rápido. Marina sabe que eu tenho trabalhado na transferência de 1996, mas ela não sabe o que eu encontrei. Se plantarmos um arquivo, algo que pareça legítimo, mas que aponte para um ano diferente, uma propriedade diferente, ela o passará adiante. A equipe de Cassari vai perder dias seguindo a pista errada. Rocco riu curto e afiado. Ela é inteligente, ele disse a Salvatore. Eu te dou essa. Você pode ter acesso aos arquivos dela? Salvatore me perguntou. Não, mas eu posso criar um documento que pareça algo em que eu estaria trabalhando. Deixe-o onde ela possa encontrá-lo e a faça pensar que ela o roubou. Ela já foi demitida do seu escritório, Rocco apontou. Como você consegue o acesso dela? Eu ainda não limpei minha mesa, eu disse. A segurança me escoltou para fora, mas meus arquivos ainda estão lá. Se Marina entrar esta noite depois do horário, quando ninguém estiver observando, ela poderia acessar meu computador, minhas notas, qualquer coisa que eu deixei para trás. E você está apostando que ela vai, Salvatore disse. Estou apostando que Cassari também dirá a ela. Encontrei seus olhos. Ele sabe que eu sou perigosa. Ele vai querer saber o que eu sei, e Marina é seu acesso interno. Salvatore ficou em silêncio por um momento. Então ele puxou seu telefone e fez uma ligação. Luca, preciso de um arquivo criado. Análise de título de propriedade parece legítima. Aponta para uma lacuna nas transferências de 2001 para um prédio na rua Watt. Torne-o detalhado o suficiente para ser convincente. Ele ouviu. Então, uma hora, ele encerrou a ligação e olhou para mim. Nós o plantaremos em seu antigo escritório esta noite. Mas você precisa vender isso, Helena. Um detalhe errado e Cassari saberá que é falso. Eu posso vendê-lo, eu disse. Rocco se levantou. Eu vou lidar com o problema da Marina depois que ela passar a informação, ele disse. Certifique-se de que ela não tenha uma segunda chance de trair ninguém. Sem matar, Salvatore disse bruscamente. A expressão de Rocco vacilou. Eu não estava planejando matá-la, apenas relocá-la permanentemente para algum lugar onde ela não possa causar problemas. Exílio, Salvatore esclareceu. Não assassinato. Exílio, Rocco concordou. Ela desaparecerá. Cassari vai pensar que ela ficou com os pés frios e fugiu. E estaremos livres. Ele saiu com seus homens, e de repente éramos apenas eu e Salvatore na sala de conferências. Você se saiu bem, Salvatore disse baixinho. Eu apenas apontei Rocco para alguém que eu costumava chamar de amiga. Ela parou de ser sua amiga quando pegou o dinheiro de Cassari. Ele se levantou e caminhou até onde eu estava sentada. Perto o suficiente para que eu tivesse que inclinar a cabeça para trás para ver seu rosto. Você fez a escolha certa, Helena. A escolha inteligente. Não duvide. Eu não estou acostumada a isso, eu disse, lutando assim. Usando pessoas como peças de xadrez. Eu sei. Ele estendeu a mão e fez algo que eu não esperava. Ele afastou uma mecha de cabelo do meu rosto, seus dedos mal roçando minha têmpora. O toque foi suave, deliberado, e enviou calor espiralando por mim. Mas você está aprendendo rápido, e você é melhor nisso do que pensa. Eu não conseguia respirar. Sua mão demorou perto do meu rosto por mais um segundo, então caiu. Vamos, ele disse, sua voz mais áspera do que antes. Temos um arquivo falso para plantar. Entrar no meu antigo escritório depois do horário de expediente acabou sendo mais fácil do que eu esperava. As pessoas de Salvatore tinham conexões em todos os lugares, incluindo a segurança do prédio. Uma ligação e tivemos acesso ao 7º andar sem perguntas. Pegamos as escadas em vez do elevador, movendo-nos silenciosamente pelos corredores escurecidos. Eu levei Salvatore à minha antiga mesa, ainda exatamente como a tinha deixado esta manhã. Aqui, eu disse, abrindo a gaveta onde eu geralmente guardava arquivos de projetos ativos. Salvatore me entregou a pasta que Luca havia criado. Dentro,
Uma análise de título completa para uma propriedade fictícia na Rua Watt, com uma seção destacada apontando para uma lacuna nas transferências de 2001. Parecia exatamente algo que eu produziria. Mesmo formato, mesmo estilo de notação, até os mesmos marcadores coloridos que eu preferia. Luca era terrivelmente bom em seu trabalho. Eu o coloquei na gaveta posicionado para que ficasse visível para quem a abrisse. Marina verificará aqui primeiro. Eu disse que ela conhece meu sistema de arquivamento e quando ela encontrar isso, ela vai fotografar, enviar para a equipe de Casari e pensar que lhes entregou ouro. Salvatore olhou para mim na luz fraca que filtrava pelas janelas do escritório. Você está gostando disso? Ele disse talvez um pouco. Fechei a gaveta. Ela me traiu. Tenho permissão para desfrutar de vê-la cair na isca. Lembre-me de nunca te contrariar. Eu olhei para ele e de repente o espaço entre nós pareceu carregado. Estávamos sozinhos no escuro, parados perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de sua colônia e ver a maneira exata como as sombras caíam sobre seu rosto. Devíamos ir, eu disse. Sim, mas ele não se moveu. Nem eu. Helena, meu nome em sua voz soou diferente, mais baixo, mais perigoso. Essa é uma má ideia, eu disse. Péssima ideia, ele concordou, e então ele me beijou. Não foi suave, não foi hesitante. Sua mão subiu para envolver a nuca, seus dedos entrelaçando-se em meu cabelo. E ele me puxou para ele com a mesma certeza absoluta que trazia para tudo mais. Eu fiz um som, surpresa ou rendição. Eu não sabia dizer. E então eu estava beijando-o de volta, minhas mãos se fechando em sua camisa, puxando-o para mais perto. Ele tinha gosto de café e algo mais escuro. E quando sua outra mão deslizou para minha cintura, me ancorando contra ele, senti o mundo inclinar. Isso era insano. Estávamos no meu antigo escritório. Deveríamos estar plantando evidências, não. Ele quebrou o beijo, mas apenas por pouco, sua testa encostada na minha. Precisamos ir embora, ele disse, sua voz rouca. Sim, agora. Sim. Mas nenhum de nós se moveu por mais 5 batidas de coração, respirando pesadamente na escuridão, antes que ele finalmente desse um passo para trás. Vamos, ele disse, pegando minha mão. Saímos do escritório e não soltamos até chegarmos ao carro. De volta ao escritório de Salvatore, Luca estava esperando com atualizações. O registro corretivo está pronto para ser enviado, ele disse. Posso tê-lo arquivado logo amanhã de manhã. Faça isso, Salvatore disse. E Marina Argenzi acessou o prédio 20 minutos atrás. Imagens de segurança mostram-na entrando no 7º andar. Senti uma onda de satisfação selvagem. Ela caiu na isca. Saberemos com certeza quando a equipe de Casari mudar seu padrão de busca. Lucas disse. Se eles começarem a puxar registros da Rua Watt em vez de Vestry, sabemos que a isca funcionou. Quanto tempo há até sabermos? Amanhã à tarde, no máximo. Salvatore assentiu. Bom. Algo mais? Uma coisa. A expressão de Luca era cuidadosamente neutra. Rocco está pedindo uma reunião privada, só você. Algo frio cintilou no rosto de Salvatore. Quando? Esta noite. Ele diz que é sobre a situação de Casari. Diga a ele que eu o encontrarei à meia-noite no lugar de costume. Luca assentiu e saiu. Eu olhei para Salvatore. Você não confia nele? Não, Salvatore disse. Eu não confio. Então por que encontrá-lo? Porque se eu não o fizer, ele vai levar como um insulto. E homens insultados tomam decisões estúpidas. Ele se virou para me encarar totalmente. Mas preciso que você faça algo por mim. O quê? Fique aqui esta noite no prédio. Existem apartamentos seguros no último andar. Moradia executiva para clientes de fora da cidade. Vou pedir para Luca te acomodar em um. Por quê? Porque Casari está escalando. Ele foi atrás do seu emprego. Ele plantou um espião em seu escritório. E se ele perceber que você ainda é uma ameaça, ele pode ir atrás de você diretamente. A voz de Salvatore era firme.
Preciso saber que você está em algum lugar seguro enquanto eu lido com Rocco. Não sou uma prisioneira. Não, você é alguém que estou protegendo. Há uma diferença. O peso de sua preocupação, a genuína preocupação em seus olhos fez algo em meu peito apertar. Ok, eu disse, mas só por esta noite. Obrigada. Ele me acompanhou até o elevador e pouco antes de as portas se fecharem, ele pegou minha mão. Helena, sim, aquele beijo não foi um erro. As portas se fecharam antes que eu pudesse responder, deixando-me sozinha com meu coração acelerado e a certeza de que tudo havia acabado de mudar. O apartamento seguro no último andar era mais agradável do que todo o meu lugar em Atoria. Janelas do chão ao teto, com vista para o baixo Manhattan. Uma cozinha que eu nunca usaria. Um quarto com uma cama que parecia majestosa. Tudo era limpo, moderno, impessoal. Eu fiquei na janela e observei as luzes da cidade, tentando não pensar em Salvatore, encontrando Rocco à meia-noite, tentando não me perguntar se o homem que eu acabara de beijar estava caindo em uma armadilha. Meu telefone zumbiu. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. É o Luca. Salvatore me pediu para verificar. Você se acomodou? Eu digitei de volta. Sim, ele está bem? 3 pontos apareceram, desapareceram, apareceram novamente. Ele é cuidadoso sempre. Não uma resposta, mas provavelmente a única que eu obteria. Eu tentei dormir e falhei. Em vez disso, eu puxei meu laptop e revisei o registro corretivo mais uma vez, verificando cada citação, cada documento de suporte, cada detalhe técnico. Estava perfeito. Amanhã de manhã, isso iria para o registro da cidade. Processamento de 3 dias. No 5º dia, a lacuna estaria oficialmente fechada. A cadeia estaria limpa e Casari não teria nada a contestar, a menos que algo desse errado. A menos que Rocco não fosse o que parecia. A menos que meu telefone tocasse. Salvatore. Eu atendi imediatamente. Você está bem? Estou bem. Sua voz era firme, mas ouvi algo por baixo. Tensão. Raiva. Talvez. A reunião com Rocco está terminada. E ele queria propor uma parceria com Casari. Meu sangue gelou. O quê? Ele argumentou que lutar contra Casari era caro e desnecessário, que poderíamos dividir o território, repartir os lucros, evitar uma guerra. A voz de Salvatore ficou dura. Ele sugeriu que seu registro corretivo era um desperdício de recursos, que deveríamos deixar a lacuna aberta, deixar Casari pegar a rua Vestre e negociar por outra coisa em troca. Ele queria que você abandonasse o registro. Ele queria que eu te abandonasse. As palavras atingiram como um soco. O que você disse? Eu disse não a ele. Eu disse a ele que o registro seria feito conforme planejado e que se ele tivesse algum problema com isso, poderia levá-lo ao conselho. Uma pausa. Ele não aceitou bem. Ele vai se mover contra você? Ele vai tentar. Salvatore parecia cansado, mas isso é um problema para amanhã. Agora preciso que você fique onde está. Segura, a salvo. Estou subindo, Salvatore. 5 minutos. A linha ficou muda. Eu andava pelo apartamento, a adrenalina em alta. Rocco tinha tentado virar Salvatore contra mim, tinha tentado convencê-lo de que eu não valia a pena o problema. E Salvatore havia recusado. Quando a batida veio, eu abri a porta imediatamente. Salvatore estava no corredor, sua gravata solta, sua jaqueta sumida, as mangas da camisa arregaçadas até os cotovelos. Ele parecia que tinha estado em uma luta, não fisicamente, mas o tipo de batalha que deixava hematomas invisíveis. Posso entrar? Eu dei um passo para trás e ele passou por mim para dentro do apartamento. Por um longo momento, nenhum de nós falou. Você me escolheu, eu disse finalmente, sobre Rocco, sobre uma solução fácil. Não houve escolha. Ele se virou para me encarar. Ele queria que eu te tratasse como um passivo, como algo descartável, e eu não faço isso com pessoas que provaram seu valor. É só isso que eu sou? Valiosa? Não. Ele cruzou a distância entre nós em 3 passadas, e de repente estávamos parados muito perto novamente.
Aquela mesma tensão carregada do escritório zumbindo no ar. Você é brilhante. Você é corajosa. Você é a única pessoa que olhou para o meu mundo e se recusou a ser possuída por ele. Sua mão subiu para cortar meu rosto, seu polegar roçando-me e amassando o rosto. E aquele beijo não foi um erro, Helena. Foi a primeira coisa honesta que fiz em anos. Eu não conseguia respirar. Isso é complicado, eu disse. Tudo o que vale a pena ter é complicado. Eu acabei de perder meu emprego. Estou trabalhando para um homem que metade da cidade pensa que é um criminoso. E estou em um apartamento seguro porque as pessoas querem me machucar. Sim, seus olhos buscaram os meus. E você ainda está aqui, ainda lutando, ainda escolhendo isso. Eu estou te escolhendo, eu disse. E então eu o beijei. Desta vez não houve hesitação, nenhuma pergunta. Eu o puxei para mim e ele respondeu imediatamente, suas mãos deslizando em meu cabelo, seu corpo pressionando o meu. Ele tinha gosto de café e perigo, e algo que parecia voltar para casa. E quando ele me empurrou contra a parede, eu fui de bom grado. Sua boca moveu-se dos meus lábios para minha garganta, e eu fiz um som que não reconheci, desesperado e faminto e inteiramente além do meu controle. Helena, meu nome era um rosnado contra minha pele. Se você quer que eu pare, não pare, eu disse. Não pare. Ele recuou o suficiente para olhar para mim, seus olhos escuros e intensos. Você tem certeza? Eu tenho certeza. Ele me beijou novamente, mais profundamente desta vez, e suas mãos encontraram a barra da minha camisa. Eu o ajudei a puxá-la pela minha cabeça. E então sua camisa também sumiu. E pele encontrou pele de uma forma que fez o mundo desaparecer. Chegamos ao quarto de alguma forma, tropeçando, beijando, tocando. E quando finalmente caímos na cama juntos, todo o resto deixou de importar. Havia apenas isso, apenas nós, apenas a maneira como ele olhava para mim, como se eu fosse a resposta para uma pergunta que ele havia feito a vida inteira. Mais tarde, muito mais tarde, eu deitei contra seu peito, ouvindo seu batimento cardíaco diminuir, sentindo seus dedos traçarem padrões preguiçosos em meu ombro. Amanhã, ele disse baixinho, nós registramos a escritura corretiva, e então esperamos para ver se Casari caiu na isca. E se ele não o fez, então nós lutamos, seu braço apertou ao meu redor. Mas o que quer que aconteça, você não está enfrentando isso sozinha. Eu acreditei nele. O terceiro dia começou com Luca registrando a escritura corretiva no registro da cidade às 9h da manhã. Salvatore e eu observamos de seu escritório enquanto Luca enviava a confirmação. Registrado. Processamento prioritário aprovado. Janela de 3 dias começa agora. É isso. Eu perguntei isso. Salvatore colocou seu telefone no chão. Agora veremos se seu arquivo falso funcionou. A resposta veio 2 horas depois. Luca entrou no escritório com um tablet, sua expressão cuidadosamente neutra. A equipe jurídica de Casari acabou de registrar um pedido de busca de título abrangente para propriedades na rua Watt. Senti uma onda de satisfação selvagem. Eles caíram na isca completamente. Luca puxou o pedido na tela. Eles estão puxando registros para 3 prédios diferentes na Watts que datam de 1995. Eles acham que a lacuna está lá. Quanto tempo até que percebam que é falso? Se eles forem minuciosos, 2 dias no mínimo, eles buscarão, não encontrarão nada. Então terão que refazer o caminho e descobrir onde erraram. Luca olhou para Salvatore. Até lá, o registro de Vestri estará pronto. E quanto a Marina? Eu perguntei. Foi embora. A voz de Luca era monótona. Rocco lidou com isso esta manhã. Ela está em um voo para Praga com uma nova identidade e instruções para nunca mais voltar. Se ela tentar, ela será presa por acusações de fraude pendentes que arranjamos. Eu deveria ter me sentido culpada. Eu não me senti. E Rocco? A expressão de Salvatore escureceu. Rocco está contido por enquanto.
Mas ele será um problema. Que tipo de problema? O tipo que me força a fazer uma escolha. Salvatore se levantou e caminhou até a janela. Ele se posicionou como a voz razoável, aquele que argumenta por compromisso e paz. Se eu me mover diretamente contra ele, pareço o agressor. Mas se eu não o fizer, ele continuará me minando até ter apoio suficiente para fazer um movimento real. Então, o que você faz? Eu provo que ele está errado. Salvatore se virou para me encarar. Eu mostro ao conselho que meu caminho, protegendo nossos interesses, honrando nossos compromissos, recusando-me a negociar com predadores como Casari, é o caminho certo. E eu faço isso vencendo esta luta completamente. Sem matar, eu disse. Sem matar, ele concordou. Colapso legal, ruína financeira, humilhação pública, mas vivo e capaz de entender exatamente o quão mal ele perdeu. O quinto dia chegou com timing perfeito. O registro corretivo foi aprovado e registrado. A venda de ônus fiscal de 1987 agora fazia oficialmente parte do registro público. A lacuna foi fechada. Eu puxei a cadeia de títulos atualizada naquela tarde e a revisei 3 vezes, verificando cada elo, cada transferência, cada data. Estava perfeita, limpa, inatacável. A propriedade da Rua Best estava segura. Entrei no escritório de Salvatore com o relatório e o coloquei em sua mesa. Está feito, eu disse. A cadeia está completa. Casari não tem nada para desafiar. Salvatore pegou o relatório e o leu em silêncio. Quando ele olhou para cima, havia algo feroz em sua expressão. Você conseguiu. Nós conseguimos. Não. Ele se levantou e contornou a mesa. Você fez isso. Seu pai começou, mas você terminou. Você encontrou a lacuna, identificou a solução e a executou perfeitamente. Esta é sua vitória, Helena. O orgulho em sua voz fez algo em meu peito apertar. Então, o que acontece agora? Agora esperamos que Casari perceba que perdeu. Não tivemos que esperar muito. O sexto dia trouxe o primeiro sinal de que Casari sabia. Sua equipe jurídica apresentou uma moção de emergência para suspender o registro da Rua Vestri, alegando irregularidades no processo de registro corretivo. Foi negado em 3 horas. O sétimo dia trouxe escalada. Os advogados de Casari apresentaram um desafio de título formal de qualquer forma, argumentando que o leilão de 1987 era inválido e a cadeia subsequente era, portanto, nula. O cartório da cidade revisou o desafio, comparou-o com os documentos recém-registrados e o rejeitou como frívolo. O dia 8 foi quando as coisas ficaram perigosas. Luca entrou no escritório com uma expressão sombria. Casari acabou de apresentar um processo civil rico. Ele está alegando que a Viscari Logistics é uma empresa criminosa e que a propriedade da Rua Vestri são proventos de atividade ilegal. Meu estômago afundou. Ele pode fazer isso? Ele pode registrar o que quiser. A voz de Salvatore era fria. Mas ele não pode provar isso porque tudo o que fizemos é legal. A propriedade foi legitimamente comprada. A cadeia está limpa e o registro corretivo foi feito através dos canais adequados. Mas isso te amarra no tribunal. Eu disse por anos, esse é o ponto. Salvatore olhou para Luca. Qual é o prazo para o processo rico? 30 dias para responder. Mas Helena, ele te nomeou especificamente como co-conspiradora. A sala ficou em silêncio. Ele o quê? Ele está argumentando que você ajudou conscientemente a ocultar atividade criminosa ao registrar a escritura corretiva, que você faz parte da conspiração. A expressão de Luca era cuidadosamente vazia. É infundado. Não vai se sustentar, mas te coloca em risco legal. Eu sentia uma armadilha se fechando novamente. Este era o final do jogo de Casari. Se ele não pudesse vencer a luta pela propriedade, ele destruiria todos os envolvidos. Eu, Salvatore, qualquer um que tivesse ajudado a fechar essa lacuna.
Preciso ver o registro, eu disse. Luca me entregou o tablet. Eu li a queixa de Rico, meu horror crescendo a cada parágrafo. Os advogados de Casaria haviam elaborado uma narrativa inteira de que eu havia sido recrutada por Salvatore para encobrir aquisições de propriedades criminosas, que meu pai havia feito parte da conspiração, que o registro corretivo era uma tentativa fraudulenta de legitimar posses ilegais. Eram tudo mentiras, mas eram mentiras persuasivas construídas com verdade suficiente para serem perigosas. Ele está indo atrás da minha credibilidade, eu disse lentamente. Se isso persistir, nunca mais trabalharei em exame de títulos. Nenhuma firma me tocará. Não vai se sustentar, Salvatore disse, porque nós vamos enterrá-lo primeiro. Como? Dando às autoridades algo que eles querem mais do que um caso civil rico. Salvatore olhou para Luca. Temos a perícia financeira sobre a operação de Casari? Temos. 3 meses de trabalho, suas empresas de fachada, suas transferências fraudulentas, sua evasão fiscal, seu suborno de funcionários da cidade. A voz de Luca era monótona. Tudo o que precisamos para desencadear uma investigação criminal. Dê a eles, Salvatore disse. Tudo isso através de nossos advogados. Devidamente documentado, legalmente obtido, embrulhado para presente. Eu olhei para ele. Você tem construído um caso contra ele todo esse tempo. Eu tenho me preparado para a possibilidade de que ele escalasse. Salvatore se virou para mim. Casari opera explorando o sistema, subornando funcionários, registrando documentos fraudulentos, usando os tribunais como armas. Mas ele é desleixado, e a desleixadez deixa evidências. Você vai deixar as autoridades derrubá-lo. Eu vou dar a eles tudo o que precisam para fazer seus trabalhos. O sorriso de Salvatore era frio. Quando os promotores federais terminarem com ele, aquele processo rico será o menor dos seus problemas. O 9º dia foi um caos. Agentes federais invadiram os escritórios de Casari às 6 da manhã. Ao meio-dia, a notícia estourou que Damen Casari estava sob investigação por fraude eletrônica, evasão fiscal, suborno de funcionários públicos e conspiração para cometer fraude imobiliária. Às 15h, 3 de seus advogados haviam renunciado. À noite, o processo Rico contra Salvatore e eu havia sido retirado. Eu observei tudo se desenrolar do escritório de Salvatore, mal conseguindo processar a velocidade do colapso. Acabou, eu disse. Não totalmente. Salvatore estava lendo algo em seu telefone, sua expressão ilegível. Rocco acabou de convocar uma reunião de emergência do conselho esta noite. O que ele quer argumentar que eu trouxe muita atenção às nossas operações. Que a investigação federal, embora esteja visando Casari, cria exposição para todos. Salvatore colocou o telefone no chão. Ele vai tentar me forçar a sair. Ele pode fazer isso, se ele tiver apoio suficiente, Salvatore olhou para mim. O conselho opera por consenso. Se membros suficientes concordarem que meus métodos são muito agressivos, muito visíveis, eles podem votar para me substituir por Rocco. Com Rocco. Senti algo frio se instalar no meu estômago. O que fazemos? Nós vamos à reunião. A voz de Salvatore era calma, e eu mostro a eles por que meu método funciona. A reunião do conselho aconteceu em uma sala privada em um restaurante no Brooklyn. O tipo de lugar que parecia legítimo por fora, mas tinha salas nos fundos onde homens tomavam decisões que moldavam a cidade. Eu não deveria estar lá, mas Salvatore insistiu. Você faz parte disso, ele disse. Você deveria ver como termina. O conselho acabou sendo 5 homens, todos mais velhos que Salvatore, todos o observando com expressões que variavam de neutras a hostis. Rocco estava lá também, sentado na cabeceira da mesa como se já a possuísse. Salvatore, um dos conselheiros, disse: Estamos aqui porque eventos recentes levantaram preocupações. Estou ciente. Salvatore permaneceu em pé e estou preparado para abordar essas preocupações. A investigação federal sobre Casari
Outro conselheiro disse: você a desencadeou. Eu forneci evidências de crimes às autoridades apropriadas. Salvatore corrigiu: isso não é ilegal. É dever cívico, é exposição. Rocco disse: você nos colocou a todos em risco. O FBI está investigando negócios imobiliários agora. Quanto tempo antes que eles comecem a olhar para as nossas propriedades? Eles são bem-vindos para olhar. A voz de Salvatore era firme. Porque nossas propriedades são legítimas. Títulos limpos, compras legais, documentação adequada. É por isso que eu contratei o melhor examinador de títulos da cidade para garantir isso. Ele gesticulou para mim. Helena Learenti. Ela revisou cada propriedade em nosso portfólio. Ela encontrou lacunas, as consertou e garantiu que, se qualquer autoridade um dia olhar para nossa papelada, encontrará nada além de transações legais e devidamente documentadas. O vereador se virou para me olhar. Eu me levantei. Examinei 43 propriedades, eu disse, mantendo minha voz firme. Identifiquei e resolvi discrepâncias em 7 delas. Cada resolução foi feita através de canais legais, registros corretivos, ações de título tranquilo, documentação adequada. Seu portfólio está limpo. E Casari, um dos vereadores perguntou. Casari estava visando a Rua Vestri porque ele pensou que poderia explorar uma lacuna na cadeia. Eu fechei essa lacuna legalmente. E quando ele tentou usar os tribunais como armas contra nós, suas próprias atividades ilegais foram expostas.